Boa tarde, este é o Rede Notícia, projeto de convergência midiática entre a TV Horizonte, Canal 30, Rádio América 107,1 e Rádio Cultura AM 830. Eu sou o Júnior Brasil. E eu sou a Juliana Lima. É um prazer estar aqui com você, que também pode contribuir com a sua sugestão de reportagem. É só enviar para o nosso WhatsApp 31 99680 2910. Hoje é dia 13 de dezembro, uma data especial, Juliana. Uma semana do Rede Notícia. Nosso muito obrigado a todos os envolvidos. Eu vejo as equipes trabalhando com muita competência, muita qualidade, muito envolvimento. Então, tudo isso é motivo de muita alegria e alegria por estar aqui ao seu lado. Muito obrigada, Júnior. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando com o Rede Notícia. A gente realmente percebe, sente aqui nos bastidores, durante a execução do processo, todo mundo muito empenhado. Vamos que vamos e aguardamos a sua audiência. Vamos juntos e vamos também aos nossos destaques. Casos de coqueluche disparam em BH. Futebol, Dudu perto do Cruzeiro e indefinições no Atlético. E agenda cultural com programação de Natal movimentada. Vamos à previsão do tempo. Belo Horizonte tem sol entre nuvens com possibilidade de chuva isolada agora à tarde. A mínima hoje foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 26 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 72%. O IPEM de São Paulo, Instituto de Pesos e Medidas vinculado ao governo paulista, constatou que 18 dos 197 produtos comprados para a ceia de Natal tem peso menor do que o indicado na embalagem. Um absurdo. A operação Pente Fino Natal contemplou mercados e padarias de diversos portes na capital paulista e em outros 7 municípios. Por exemplo, uma peça de frango temperado que deveria ter 4 quilos e 100 gramas pesava, sabe quanto? Quase 1 quilo a menos. A verificação ocorreu entre 25 de novembro a 6 de dezembro. O prazo de defesa ao IPEM é de 10 dias e as multas podem chegar até R$ 1,5 milhão e tem que multar. Isso é um absurdo. A gente já é enganado em tanta coisa. Quer ver um exemplo, Juliana? Você compra um pacote de batata, o pacote é desse tamanho, você tem só isso aqui de batata. E, além disso, a gente está vendo agora que você compra achando que está pegando tantas gramas, tantos quilos, e vem algo, para mim, isso é uma fraude, isso é um absurdo. Me lembro do movimento de defesa do consumidor, né, das donas de casa, que saíam aos supermercados para fazer esse trabalho de fiscalização dos preços. Agora, pelo que a gente está vendo, né, tem que voltar esses movimentos de fiscalização, porque realmente é um absurdo, né, Júnior? As coisas já estão tão caras no supermercado e agora o consumidor correndo o risco de comprar uma coisa e levar a outra por abuso das empresas, né? Realmente um absurdo. Olha, Belo Horizonte completou 127 anos nessa quinta-feira, o aniversário comemorado com uma programação especial na Igreja da Boa Viagem. O repórter João Pedro Junqueira acompanhou e conversou com o Monsenhor Nédio Lacerda. Vamos conferir. Então, primeiramente, eu trago uma palavra do Dom Valmor, nosso arcebispo, saudando a todos os belo-horizontinos e todos aqueles que fazem de Belo Horizonte a sua cidade, porque aqui vieram por motivações e razões tantas, e a cidade abraçou a todos estes, enriquecendo a cidade, né, com os dons, arte, cultura e tudo que a vida dessa cidade de Belo Horizonte. Então, com muita alegria, com muita gratidão, celebrar esses 127 anos. E hoje me lembrei muito do São João Paulo II, quando esteve em Belo Horizonte, ele disse, diante daquela multidão e da igreja que ali estava, da cidade do horizonte, ele disse, eis aqui um belo horizonte de futuro. Então, com todos os desafios que a cidade tem, mas a gente vê também avanços, né? Interpelando a todos nós a onde estarmos com o ofício que temos, com a vocação que recebemos, fazer o bem por essa cidade
e por todos que aqui estão, né? O prefeito Fouad Noman deve ter alta do hospital na semana que vem. Segundo informações do último boletim médico, o tratamento com antibiótico termina hoje e Fouad segue na unidade hospitalar fazendo fisioterapia motora e respiratória. Ainda segundo a nota, o prefeito realizou um novo exame médico que detectou a remissão total do câncer. Com relação ao presidente Lula, ele segue internado, mas deixou a UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo nota do hospital, foi retirado dreno intracraniano sem intercorrências. O presidente está lúcido, conversando, recebendo visitas e se alimentando bem. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Fique ligado, vamos falar de assuntos como a coqueluche, que está explodindo em BH. Alerta! Coqueluche registra este ano 291 casos e uma morte na capital, segundo dados divulgados pela Prefeitura. Vamos conversar agora com o infectologista Leandro Cury. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Rede Notícia. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, doutor. Doutor, ano passado nós não tivemos nenhum caso de coqueluche e agora quase 300 casos. Por quê? Qual a explicação? Bom, pode ser mais de uma explicação. Primeira é que podemos estar diante de um surto de fato, né? Os surtos acontecem de quando em quando. E segundo, que talvez a gente tenha tido sim coqueluche ano passado, mas não foi notificado, não foi diagnosticado e aí as autoridades de saúde não ficaram sabendo. Então pode ser que essa bactéria já esteja circulando há mais tempo na nossa sociedade, mas simplesmente não teve diagnóstico feito. E aí imagino que possa ter acontecido para a gente não ter tido casos. Ô, doutor, para a gente orientar as famílias, quais são os principais sintomas dessa doença? A coqueluche, no começo, ela lembra um pouco o quadro gripal nosso comum, gente. Nariz escorrendo, mal-estar, febre. Na primeira fase, a gente chama de fase catarral. Esse nome já explica, né? A pessoa vai ter aquela tosse produtiva, febre, mal-estar. Isso é mais comum em crianças, tá, pessoal? Todo mundo pode ter coqueluche, mas é mais comum a criança ter. E aí, mal-estar, febre, dor de cabeça, dor no corpo, falta de apetite. Na segunda fase, depois de umas poucas semanas, a tosse continua, aquela tosse metálica, que o pessoal chama tosse de cachorro, mas é mais seca. E ela pode durar algumas semanas ainda, se não for feito tratamento nem diagnóstico. Numa terceira fase, a pessoa pode continuar tendo tosse, mas aí a tendência é melhorando. Doutor, e tem alguma dica, algo que pode ser feito como prevenção? Tem alguma atitude que a pessoa pode ter? Claro! E a principal prevenção chama-se vacina. A gente tem, no primeiro ano de vida da criança, 3 doses da DTP, da vacina contra a coqueluche. Depois tem, aos 15 meses de vida, tem um reforço e aos 4 anos de vida tem outro. Então, nós temos 3 vacinas mais 2 reforços, né? Ou seja, um total de 5 fases da imunização, que é a principal forma de prevenção, tá, gente? Disparadamente. Mas, num ambiente de surto, tipo uma escolinha, uma creche, ou mesmo um ambiente de trabalho, o diagnóstico do paciente que tem coqueluche é importante para que não consiga transmitir para as outras pessoas, porque a transmissão é feita principalmente por gotícula. Ô, doutor, se a pessoa vacinar, porque coqueluche é um negócio antigo, né? A gente praticamente não ouvia falar mais dessa doença. A pessoa vacinada, ela tem chance de ter coqueluche mesmo assim, ou a vacinação já exime ela de ter essa doença no futuro? Não é 100% de imunização, não. A gente tem uma imunização boa, a proteção é muito maior em quem é vacinado, disparadamente maior, mas com o passar dos anos, os anticorpos vão caindo e a pessoa pode se contaminar. A questão é que a chance de contaminação é menor, é claro,
e a doença é menos grave em quem é vacinado. Isso para a maioria das vacinas e para coqueluche não é diferente. Mas eu, você, ou qualquer um que nos assiste pode ter coqueluche, mesmo com a vacinação em dia. Estamos conversando com o Dr. Leandro Cury, infectologista, falando sobre a coqueluche. Agora, doutor, a gente sabe que o público-alvo aí são os meninos, as crianças. Mas e o adulto? Como é que é nesse caso, mesmo sendo uma probabilidade bem menor, mas um adulto pegar a coqueluche? Como é que é? Dá uma esclarecida nesse caso para a gente. Júnior, os sintomas serão os mesmos. A questão é que no adulto é muito menos grave que numa criança abaixo de 5 anos, né? A gente vê a mortalidade aí, é muito mais comum em pessoas com imunidade muito baixa ou criancinhas. Mas no adulto teremos nariz escorrendo, tosse, mal-estar, febre. A gente pode confundir isso com resfriado, gripe, covid, mas é coqueluche. Aquela tosse vai permanecer durante um tempo, aquela tosse carregada. Inicialmente é uma tosse produtiva, com secreção, migrando depois para a tosse seca, que permanece durante muitos dias, muitas semanas. Aí eu tenho que ligar a luz alerta de amarelo. Opa, isso pode ser coqueluche. Se tiver mais gente no entorno com coqueluche diagnosticada, a chance é maior ainda de a gente fazer o diagnóstico. Mas a gente tem que sempre, e eu falo a profissionais da saúde, pensar em coqueluche nesses casos, porque pode ser, igual a gente viu esse ano aí, vários casos. A gente agradece muito a participação do infectologista, doutor Leandro Cury. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Rede Notícia. Prazer, gente. Vamos pensar em coqueluche, então. E boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Novo Procurador-Geral de Justiça toma posse nesta sexta-feira. As informações com a repórter Milene Alves. Vamos acompanhar. O promotor de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho, tomará posse no cargo de Procurador-Geral de Justiça hoje, às 5 da tarde. Ele tem 57 anos, é natural de Entre Rios, de Minas, e vai comandar o Ministério Público até 2026. Paulo de Tarso foi nomeado pelo governador Romeu Zema no dia 22 de novembro para substituir o atual procurador, Jarbas Soares Júnior. Esta será a primeira vez que um promotor de justiça vai exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais. Anteriormente, apenas procuradores de justiça assumiam a função. Repórter Milene Alves. Já que hoje está sendo o dia de alerta, vou te dar aqui um alerta importante. Se no fim de semana você tiver que tomar banho, tome banho no sábado, porque domingo você corre risco de não ter água para tomar banho. É verdade, domingo será marcado pela falta de água em BH e em mais 15 cidades da região metropolitana. Quem conta tudo é a repórter Janaína Regiane. Vamos conferir? Centenas de bairros de Belo Horizonte e de outras 15 cidades da região metropolitana podem ficar sem água neste domingo, dia 15. De acordo com a Copasa, o desabastecimento ocorre devido à obra de manutenção programada no sistema Rio Manso, uma das represas que fazem parte do sistema Paraopeba e que abastece a Grande Belo Horizonte. Segundo a companhia, os trabalhos serão realizados simultaneamente entre as 6 da manhã e 4 da tarde. A normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa no decorrer da segunda-feira, dia 16. A lista completa dos bairros afetados está no site da Rádio América, o americabh.com.br. Repórter Janaína Regiane. Obrigada, Janaína. Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte apresentou o balanço da educação em 2024 e as ações previstas na área para o ano que vem. O destaque é do repórter Giovanni Rodrigues. Vamos conferir. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta sexta-feira, dia 13, as metas para a educação do ano de 2025. Entre elas está ampliar o número de vagas nas creches conveniadas e zerar a fila para crianças de 0 a 1 ano e construir 11 novas EMEIs, o que vai gerar 4.840 vagas em tempo parcial ou 2.200 em tempo integral. Durante a coletiva, o secretário municipal de Educação, Bruno Barral, falou sobre o uso das tecnologias em sala de aula. O celular tem que ser separado em relação à tecnologia, né? Eu acho que a discussão em termos de tecnologia no processo de mediação de conteúdo, ele não pode ser isentado. Então eu acho que a tendência é que a gente
faça um uso mais educativo do processo da tecnologia do que um processo de restrição da interação pessoal. Esse é o caminho. Tá? Mas isso vai ter que ser tratado também dia após dia. Não adianta ser nada forçado, não adianta ser nada... Não existe bala de prata na educação. Para nada. Sobretudo para o processo de tecnologia também não será. A Prefeitura anunciou também a contratação de 110 novos professores. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. Vamos às notícias do esporte. Dudu está perto do Cruzeiro. Indefinições quanto à saída do Everson, a situação do Scarpa e do treinador no Atlético. Vamos ao vivo à redação com a nossa repórter Sara Zeferino. Tudo bem, Sara? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, todos os telespectadores e ouvintes que nos acompanham via TV Horizonte, Rádio América, esse Rede Notícia mais do que especial. Vamos ao primeiro que você citou, né? O atacante Dudu, que está muito próximo de acertar com o Cruzeiro e ser anunciado pelo Cruzeiro. 10 anos depois, ele deixa o Palmeiras. As partes, né, o Dudu e o Palmeiras se acertaram uma rescisão de contrato que terminaria no final do ano que vem, mas aí chegaram a um acerto. O Dudu já não é mais jogador do Palmeiras e agora está com um caminho livre para se acertar para o Cruzeiro. Ele que teve uma negociação frustrada, né, com a Raposa no meio do ano, mas agora, ao que tudo indica, essa novela teve um novo capítulo e agora será finalizada com a vinda do Dudu para Belo Horizonte. É mais um reforço aí para a temporada de 2025. Partindo para o lado do Galo, muitas movimentações, viu? É a tendência de muitas mudanças aí para o ano de 2025. Começando pelo técnico, né? A gente tem falado aqui sobre o nome do Luiz Castro, nome do Cuca também, alguns que estão ventilando com maior força até aqui. O Luiz Castro, ele tem um problema, um impasse que pode atrapalhar essa negociação com o Galo, viu, Júnior e Juliana? Que é o seguinte, ele tem cerca de 40 milhões de reais para receber do Al Nassr, time da Arábia Saudita. E aí ele vai receber esse dinheiro em janeiro, fevereiro e março, desde que ele não acerte um contrato com outro clube. Se ele fechar um contrato com outro clube, aí ele não recebe mais esse dinheiro. Então isso é um impasse. Ele disse que a tendência é que ele só assuma um novo clube a partir de março do ano que vem. Se fosse você aí, diretor do Galo, Júnior, você esperaria o Luiz Castro ou bora para outro? Eu falaria para ele dividir o que ele tem para receber comigo. Divide aí. Mas, Sara, o que eu quero rolar a bola para você é o seguinte. Brincadeiras à parte, a sensação que eu tenho por essa dificuldade, a data e até os valores, o cargo vai cair no colo do Cuca. Tem chance? Tem muita chance, justamente por isso que você citou, Júnior. Essa possível espera que o Galo teria que enfrentar para ter o Luiz Castro atrapalharia muito o planejamento do time para o ano que vem. Porque o Campeonato Mineiro já começa no mês de janeiro, né? No meio de janeiro. Além disso, o Galo ainda faz uma pré-temporada nos Estados Unidos. Então não tem muito tempo para esperar essa definição de um técnico, né? Não teria nem um mês, quem dirá 3, 4 meses, né? Para esperar a definição aí do Luiz Castro. Então eu acho que a tendência é ir no velho conhecido Cuca, que já teve 2 passagens por aqui e as 2 com direito a taças. Obrigado, Sara. Belo Horizonte está com programação de Natal gratuita e bem diversa para todos os tipos de gosto. Vamos conferir? Mergulho do Papai Noel no Aquário da Bacia do Rio São Francisco será neste domingo, no Aquário da Pampulha, às 11 horas e às 13h30. Na Praça da Liberdade, teremos o Natal da Mineiridade, com uma programação até o dia 6 de janeiro, que inclui iluminação especial, apresentação de corais, cantatas e feira de gastronomia. O circuito iluminado será nas avenidas Cristóvão Colombo, João Pinheiro, Álvares Cabral e Afonso Pena. Essas vias formam um corredor de luzes natalinas, com árvores iluminadas e mensagens especiais, até o dia 24 de dezembro.
O público pode conferir também uma caravana natalina que percorre algumas regiões de Belo Horizonte, como a Centro-Sul e Hipercentro. O evento é uma oportunidade para a população tirar fotos com o Papai Noel. Na Praça 7 foi montada a Casa do Papai Noel, que fica aberta até o dia 24 de dezembro, com apresentações musicais, iluminação decorativa e fotos com o Bom Velhinho. E na esplanada do Mineirão foi disponibilizado um espaço instagramável com uma árvore dos desejos, que será inaugurada neste sábado, a partir das 16 horas, com a apresentação de coral, performance circense, desfiles de carros antigos e uma iluminação especial. Termina aqui mais um Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. E não deixe de mandar sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp 31 99680 2910. Um bom fim de semana. Obrigado, Juliana. Obrigada a todos. Bom final de semana.